Amém, igreja? Boa noite, a paz do Senhor, para quem eu não cumprimentei. Eu queria convidar você a fechar os teus olhos rapidinho para a gente fazer uma breve oração, amém? Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença com o nosso coração grato. Sabemos, Pai, que o Senhor já se faz aqui em nosso meio. Pedimos, Pai, que o Senhor mais uma vez fale conosco, através da Tua palavra, da Tua santa palavra, Pai, que possamos sair daqui saciados por ela, em nome de Jesus. Amém? Está todo mundo bem? Todo mundo feliz? Amém. Alguém cansado? Não, né? Então posso ir até as 22? Amém. Cadê o Camilo? Amém. Glória a Deus. Tem um tema aí? Amém. Hoje de manhã, quando o bispo falou comigo, e aí a princípio era para trazer a palavra de oferta, e depois, meia hora depois, ele mandou uma mensagem, falou: muda aí o esquema, vai ser, você vai ministrar a palavra mesmo. A nuvem mudou, amém? Nós que somos da fonte da vida estamos acostumados com a nuvem, amém? A nuvem muda. E aí eu comecei a orar durante o dia, e o Senhor começou a ministrar muita coisa no meu coração, algo que a gente, como igreja, tem vivido, amém? A bispa, na hora do recado aqui, ela falou sobre a conferência e da importância de alguns eventos que a igreja faz. Exemplo disso, semana passada nós tivemos acontecendo aqui na igreja, lá na chácara, o acampamento Docmus, com quantos 120 adolescentes. Aí à noite nós tivemos aqui a presença do bispo com um outro evento, e ainda tinha a pastora Jéssica, a bispa, mas a Denise também foi, né? A Ellen lá em Goiânia, no Pink Tea. Então assim, nós estamos conectados, amém? Você crê nisso? Isso queimou no meu coração, porque a gente foi lá e eu tive a oportunidade de pregar para os adolescentes, vi aquele mover, e algo me impactou, porque naquela idade, ou na idade deles, eu não tive a oportunidade que eles tiveram. Como eu já mencionei aqui algumas vezes, no Atitude, e lá mesmo, eu fui criado num lar totalmente bagunçado, em que a minha mãe era espírita. Ela falava que era espírita, mas ela não era espírita, ela era umbandista, ela frequentava centro de macumba, ela era amiga de pais de santo frequentava minha casa, minha mãe frequentava a casa deles, e de um homem que até os 14 anos foi para a igreja e depois desviou. Então a gente não teve uma referência de quem era Deus. E eu falei isso, que olha, vocês estão tendo uma oportunidade de experimentar e desfrutar disso, de quem é Jesus, de quem é o Espírito Santo. Eu tenho certeza que muitos deles, ou todos eles, voltaram totalmente diferente para suas casas. Vocês querem nisso? E olha que doido isso, e a gente está vivendo isso, celebrando isso, amando isso. O nosso coração queima de alegria de um final de semana que a igreja teve a oportunidade de viver. E tem muita gente que está fora disso. Tem muita gente que não sabe nem o que está acontecendo na igreja. E isso queimou no meu coração, porque fala: Jesus, o que nós estamos fazendo? Porque tanta gente está comendo, bebendo, sendo saciado pela Tua palavra, e tem gente que não está. Porque tem gente que está sendo saciada, tem gente que está passando fome. E olha só, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 2. Nós lemos isso essa semana na Bíblia 365. Quem está lendo 365? Amém. Eclesiastes, capítulo 2, a partir do versículo 21. A minha versão é NVT, amém? Posso ler? Amém? Diz assim a palavra: algumas pessoas trabalham com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terão de deixar o resultado de seu trabalho para alguém que não se esforçou. Isso também não faz sentido, é uma grande tragédia. O que as pessoas ganham com tanto esforço e ansiedade debaixo do sol? Seus dias de trabalho são cheios de dor e tristeza, e nem mesmo à noite sua mente descansa,
nada faz sentido. Por isso concluí que a melhor coisa a fazer é desfrutar a comida e a bebida e encontrar satisfação no trabalho. Percebi então que esses prazeres vêm da mão de Deus, pois quem pode comer ou desfrutar algo sem Ele? E pegando o gancho do que o pastor Denis pregou aqui no domingo, com a expectativa e a realidade, quando ele falou sobre o quanto nós colocamos a nossa expectativa naquilo que um dia a gente vai viver, e a gente esquece de desfrutar daquilo que Deus tem para nós hoje. Deus tem algo bom para você hoje. Você crê nisso? E por que a gente não vive isso? E por que a gente não desfruta isso? E aqui Salomão vai dizer que nós nos preocupamos tanto, nos desgastamos tanto, e tudo isso é bobeira, porque a gente deixa de dormir pensando no trabalho, sim ou não? A gente deixa de dormir porque tem que pagar o boleto, a gente deixa de dormir porque a gente tem que pagar o funcionário, a gente não descansa porque nós estamos colocando a nossa esperança em nós mesmos. E a Bíblia vai dizer que sem Ele nós não podemos nada. E aí isso me queimou, porque eu perguntei: bispo, qual que é o tema da palavra? Ele falou: é a quarta do extraordinário. Tem alguma coisa a ver com isso? Eita glória! Quarta do extraordinário. E olha que o Espírito Santo queimou no meu coração. Se a gente não estiver conectado para viver todos os dias o ordinário, nós não vamos viver o extraordinário de Deus. Ou se você não estiver conectado, Deus pode fazer algo extraordinário para você todos os dias que você nunca vai entender. Posso dar um exemplo? Deus operou maravilhas e operou algo extraordinário no deserto? Sim ou não? Valeu a pena? Valeu a pena? Valeu. Mas e o povo? E para o povo? O que era bom para o povo? Os repolhos do Egito, o que eu tinha lá no Egito, era tudo o Egito. Então quer dizer que se a gente não tiver, entenda isso, se a gente não tiver conectado, nós não vamos viver o extraordinário hoje que Deus tem para mim e para você. Você crê nisso? Então eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Antes de ler esse texto, eu queria compartilhar com vocês rapidinho que na semana retrasada, vou abrir aqui na minha Bíblia para mim não me perder, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Não abre agora não, tá bom? Só separa ele para mim, pode deixar aqui. Há uns 15 dias atrás, eu tive a visita, eu recebi o meu cunhado e a minha irmã, que moram lá, e obrigado por ter aberto, viu? O pessoal está bem conectado. Faz o seguinte, abre, amém? Ele vai fechar, brincadeira, deixa assim, tá ótimo. Há uns 15 dias atrás eu recebi a visita do meu cunhado e da minha irmã, que são pastores da igreja da Lagoinha, lá em Paraupebas, no Pará. E aí a gente sentado, conversando, eu falei: tá, Fábio, conta pra mim como é que é a igreja lá de vocês, né? Ele falou: a nossa igreja é uma igreja grande. É, mas quantos membros? Temos 100 pessoas lá na igreja. Eu falei: cara, é uma igreja grande ou pequena? Pequena ou grande? Se a gente for comparar com a nossa, é uma igreja pequena, amém? Mas nós também já fomos uma igreja pequena e vamos crescer muito mais. Você crê nisso? E aí a gente começou a compartilhar das dificuldades, dos trabalhos que ele fazia lá. E uma hora ele falou assim, ele falou: Mateus, a igreja ela sofreu muito porque no começo, quando a igreja foi para a cidade, 4 empresários se reuniram e falaram assim para o pastor que eles mandaram lá de Belo Horizonte: fala, onde você quer alugar a igreja? Onde que você quer a igreja? É aqui? Um empresário foi lá e alugou o salão. O que você precisa?
ar-condicionado, não, o outro foi lá e pagou. Eu quero montar o pessoal do louvor aqui, precisa de instrumento, tá bom, o que você precisa comprar? A bateria, o outro foi lá e comprou. 4 empresários montaram a igreja. Só que num belo momento lá, no andar da carruagem, eles não concordaram com a visão da igreja. Um belo dia o pastor chegou lá para ir para a igreja, chegou lá, a igreja estava sem a chave, trocaram umas chaves, trocaram umas fechaduras, e o cara falou: essa igreja aqui não é mais Lagoinha, essa igreja aqui vai ser a nossa igreja. Aí eu pergunto para você, e eu quero que você olhe para o seu irmão e pergunte para ele: a igreja Fonte da Vida tem problema? Pergunta para ele: tem problema aqui? Tem? Tem mesmo? Será que o nosso problema é tão ruim assim? Aí eu vou dar outro. Falou que no belo dia lá, ensaiando, todo mundo ensaiou. Aí quem gosta de baterista aqui, amém? Baterista é uma benção, amém? Falou que o baterista do nada levantou, pegou as coisas dele e foi embora. Ele não deixou de tocar, ele pegou a bateria, desmontou e foi embora, para não ter culto. E vocês conseguem entender que quando a gente olha a perspectiva das outras pessoas, as outras igrejas também tem gente, tem problema. E muitas vezes nós deixamos de estar conectado com Deus através da palavra, não é por causa da palavra, é por causa de alguém. Então, se eu deixo a igreja, ou se eu abandono Jesus, eu faço qualquer coisa que não está do meu jeito, ou do jeito que eu quero, por causa de alguém, eu nunca fui conectado. Eu nunca me conectei com a palavra. Você sabe por quê? Eu queria que você abrisse então a sua Bíblia, lá em João 15, mas não abre agora, tá bom? Por que eu estou falando isso? Porque o meu cunhado falou assim: Mateus, olha só, por muito tempo, eu fui um cara que ia na igreja, do jeito que eu chegava, eu saía, eu nunca me envolvi com nada, eu nunca quis saber de nada da igreja, eu não dava dízimo, eu não dava oferta, eu não sabia quanto que era o aluguel, ele não sabia de nada, ele não fazia nada, e para ele ir na igreja ou não ir, tanto faz. E conectando isso com os dogmas, queimou no meu coração algo que eu sei que é uma preocupação do pastor Marcelo e da pastora Sabrina, porque eles são pais também, e eu também sou pai de adolescente, amém? A gente precisa entender que esses adolescentes são o futuro da igreja. Você crê nisso? De verdade? Já que nós cremos nisso, o que nós estamos fazendo para isso queimar no coração deles? Porque a gente vê que, existe aquele negócio, mas essa geração, cara, mas é nossa responsabilidade com que essa geração queime por Jesus, assim como a gente está queimando. Porque o dia que eles tiverem 18, 19, 20, eles já estão queimando em Jesus, amém? A base está vindo forte, mas a responsabilidade é minha e sua, hoje, eu e você, a nossa perspectiva, a nossa realidade é hoje. Nós precisamos arregaçar as mangas hoje, se conectar hoje, se envolver hoje com a igreja. Eu não posso deixar passar desapercebido a igreja fazendo um movimento, fazendo loucura e caminhando, e vai para lá e vem para cá, e aluga ônibus e pega ônibus, e você parado na sua casa assistindo Netflix. Não tem como. Nós não vamos viver o extraordinário de Deus desse jeito. Nós estamos nos enganando. Porque se for para servir o evangelho do jeito que eu quero, me desculpe, nós não vamos achar a igreja perfeita nunca. E olha só o que diz a palavra de Deus em João 15. Já abriu? Eu li alguma coisa? O que eu fiz? Não li? Eu vou ler. Vamos lá. Obrigado, pastora. Timóteo, porque eu falei para abrir, não falei? Eles não abriram, né? Por isso que eu não li. Então vamos lá. Timóteo, deixa eu ler. 2 Timóteo 1, 13. Foi isso que eu li? Olha só o que o apóstolo Paulo diz para Timóteo: apegue-se com fé
e amor em Cristo Jesus, ao modelo do ensino verdadeiro que aprendeu de quem? De mim. Paulo está dizendo para Timóteo assim: olha, você precisa se apegar a esse modelo de ensino verdadeiro, genuíno, que você aprendeu de mim. Adianta eu falar para o Nicolas vir para a igreja toda sexta-feira: filho, vai para o Docmus, e todas as vezes que ele estiver sentado no banco de trás do carro e eu estiver dirigindo ou qualquer coisa, ou sentado na mesa de casa, a primeira coisa que ele ouvir de mim é meter o pau na igreja? O que vai adiantar? O que vai adiantar eu cobrar do Nicolas um exemplo que eu não dou como pai, um exemplo que eu não dou como filho, um exemplo que eu não dou como servo, um exemplo que eu não dou como presbítero? O que vai adiantar? E muitas vezes nós estamos cobrando da igreja esse exemplo que precisa ser meu e seu. A tua casa, a responsabilidade sua. Você é o sacerdote da tua casa. Você precisa ganhar a tua casa para Jesus. Tem um estudo que fala que se uma criança se converte, a média de que os pais se convertam é de 2%. Quando a mulher se converte, esse 2% vai para mais ou menos 35%, 40%. Mas quando o homem se converte, esse número vai para 90 e poucos por cento. Só que nós estamos falando de gente convertida, amém? Não adianta colocar a Bíblia, eu amo Jesus, João 3,16. Não, você precisa se converter realmente. Você precisa se posicionar como homem da sua casa. Você é o sacerdote que tem que lutar por ela. Quer viver o extraordinário de Deus? Dê exemplo aos seus filhos. Cara, eu sou cobrado disso todos os dias. Vocês não têm ideia, o tanto que a Paula pega no meu pé. O meu cabelo caiu. Gente, é sério, eu tomei um termogênico, eu tô ficando vermelho, mas é o termogênico, amém? Chama Clenbuterol, joga lá, vende em qualquer farmácia, tá? E olha só, e eu tô falando isso, e a pastora Karina, cadê a pastora Karina? Não está aqui. E ela fala muito isso, né? A palavra veio primeiro para mim, é uma realidade. Cara, nós somos cobrados por isso. Nós somos cobrados em viver algo genuíno e verdadeiro, através da palavra. São os nossos exemplos. Não é o que eu falo, mas o que eu vivo. Tem muita diferença. A gente achar que só chegar aqui, bater cartão, acender a luz e apagar e nada mudar na minha vida, e as pessoas não verem esse exemplo em mim. É o que o apóstolo Paulo está falando para Timóteo. É um exemplo, olha só. Há um modelo de ensino que você aprendeu. Paulo era a expressão de Jesus, você crê nisso? E nós estamos expressando quem? E olha que louco, aí agora pode abrir, amém? Em João 15, já li Timóteo, João 15, eu tenho até que hora, bispo? Até 9h20, amém? João 15, versículo 1, vou ler só 2 versículos, amém? Diz assim, posso ler? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais. Eu quero pontuar aqui 3 pontos rapidinho em João 15, amém? O primeiro é, nós precisamos estar ligados, conectados à videira. Só que o grande problema de estar conectado à videira ou estar conectado a Jesus, eu consigo me conectar a Jesus não estando inserido na igreja? Quem acha que sim, quem acha que não? Quem não acha nada? Quem acha que sim? Ninguém acha nada? Ninguém vai me ajudar a pregar? Quem acha que sim, que para você estar conectado na videira, você tem que estar conectado na igreja? Amém, porque Cristo é a cabeça da igreja, amém? Então eu preciso participar. Você tem que pegar um remo, tem que pegar uma vassourinha, você tem que saber onde que tem um papel higiênico, tem que saber onde tem um copo descartável. Quando acaba o copo, você liga para o pastor do escravo: pastor, acabou o copo. Essas são as nossas aflições, amém? Quem está no bastidor. Mas a gente precisa estar conectado. E engraçado que estar conectado é estar ativo. Estar ativo aqui.
Porque olha que doido isso. Quando eu estou ativo na igreja, quando eu participo, eu estou conectado, eu começo a olhar para as pessoas com outro olhar, as pessoas começam a olhar para mim com outro olhar, e sabe o que acontece? A gente vai se afiando. Porque a Bíblia vai dizer em João 15, que nós acabamos de ler, que aquele ramo que está nele, ele faz o quê? Ele poda. Então, filho, está conectado? Está junto? Tem que ser podado. Ah, mas está ruim. Se está ruim aqui, vai estar ruim em qualquer lugar. Se você for para qualquer igreja que prega o evangelho, meu filho, você vai ser podado. Se alguém passar a mão na tua cabeça, é Umbanda. Não é? Se a gente for para um lugar que promete tudo, dá tudo, compra uma garrafa de velho barreiro que você vai ser feliz, é na Umbanda isso. Aqui não, aqui você vai ser moldado, aqui você vai ser poldado, aqui você tem que morrer todos os dias, aqui você tem que matar o seu eu, o seu ego, a tua carne, para que ele cresça. E aí, aplauda o Senhor. E aí, como que eu vou viver o extraordinário de Deus? Estando conectado, sendo podado, ferro afiando ferro, eu aprendendo a perdoar, aprendendo sabendo que as pessoas têm limitações e que eu sou limitado, que as pessoas erram e que eu também erro. O problema é que a gente cria na nossa cabeça uma igreja perfeita que nós não somos. Por que a gente quer uma igreja perfeita sendo que a gente não é? Por que nós queremos e exigimos santidade das pessoas, entrega e não sei o que, e você precisa, e você e eu, nada? Porque a Bíblia vai dizer que a árvore ela é conhecida pelos frutos. Então, se você está conectado na videira, se você é podado todos os dias, você não vai parar de dar fruto, e o seu fruto é bom. Vamos lá? Mateus 7:16. Vocês os identificarão por seus frutos. É possível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Esses dias o Jonathan pregou aqui no culto do Atitude, eu já estou terminando, e ele falou algo sobre rótulo. Isso queimou muito meu coração, porque nós temos um grande defeito de rotular as pessoas, ou de sermos rotulados. Isso me pegou porque quando a gente vai comprar um produto que a gente não conhece, o que você faz? Você olha no rótulo. E o engraçado é que, olha que doido isso, viaja aqui comigo. Você já comprou um produto que dizia que era no rótulo e quando você abriu não era? Alguém já fez isso? Foi lá, vou comprar aqui um doce de figo. Estava lá no rótulo um figo bem bonito, bem, né? Aquele figão, quando você abre é um figuinho. Mas quando você abriu a lata de figos, não era figo, era maçã. Engraçado que o rótulo, ele precisa ser idêntico ao que, ou idêntico não, ou as descrições do rótulo precisam ser idênticas ao que está dentro do rótulo. Então, se alguém olha para você e te rotula como um homem de Deus e uma mulher de Deus, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Ou se alguém nos dá um rótulo diferente do que nós somos, alguma coisa está errada. Porque o nosso fruto, quando estamos ligados na videira, nós somos a boa árvore. E não tem como viver o extraordinário de Deus todos os dias, se isso não queimar nosso coração. Se a gente continuar vindo aqui na igreja todos os dias, que nem o meu cunhado fazia, Jesus vai voltar e nós vamos ficar. Porque se todos os dias que você entrar aqui, a palavra de Deus, o Espírito Santo não mudar algo em você, e você não ser mudado, e isso não queimar no seu coração, a gente não transformou. Nós não somos a nova criatura que a palavra de Deus determina que sejamos. Nós não nascemos de novo. Ou nós estamos que nem Jesus fala que nós conseguimos adorá-lo, amá-lo, louvá-lo,
chorar, mas o nosso coração está longe dele. E Jesus está chamando nós como geração, amém? Você crê nisso? Está chamando nós como uma geração que vai adorar Jesus verdadeiramente, genuinamente, para que essa garotada, essa adolescência que está vindo aí, vão olhar para nós e vão falar: esse é o futuro da igreja Fundo da Vida, eu quero ser que nem eles. Cara, eu quero falar em língua que nem o pastor Marcelo, amém? Você crê que os nossos filhos vão desejar isso? Por que os nossos filhos desejam ser grandes atletas? Eu quero ser que nem meu pai, que é um bom marceneiro, que é um bom mecânico. Mas por que eles não desejam ser um grande homem de Deus? Meu pai cozinha muito bem, meu pai é legal, meu pai faz isso. E por que meu pai, eu queria ser que nem meu pai? Eu já vi meu pai colocar a mão nas pessoas e elas serem curadas. Eu já vi meu pai orar por um surdo, um mudo, um cego, e ele voltar à vida que ele não tinha antes. Vocês conseguem entender que existe uma responsabilidade sobre nós, como igreja, como pais, como filhos? Está sobre nós. E nós queremos ainda viver o extraordinário. E aí, quando tem o slogan aqui, a quarta do extraordinário, ainda a gente acha que esse extraordinário é que a nossa conta esteja cheia de dinheiro. E o extraordinário de Deus é que você more numa bela casa e tenha um bom carro, e que você não tenha dívida, e que você não tenha problema, e que a sua vida seja uma comédia romântica. Isso não é extraordinário de Deus, porque não é bíblico. A Bíblia é: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A gente precisa se alegrar nisso. A gente precisa queimar por isso. Eu quero viver o extraordinário de Deus todos os dias, porque eu estou conectado na videira e eu vou frutificar. Mas para que eu continue frutificando, Ele vai me podar. Olha que bom. Você vai ser podado, irmão. Quem pode dar uma glória a Deus aí? Isso aí. Eu convido você a ficar de pé. Eu queria ler o último texto para a gente encerrar, amém? Efésios 4, versículo 14 e 15. A palavra de Deus vai dizer assim: então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Amém? Você pode celebrar isso? Você pode desejar isso? Aplauda o Senhor. Isso precisa queimar o nosso coração como igreja. Isso precisa ser o centro do nosso coração, se parecer com Cristo. Amém? Queria convidar você a fechar os teus olhos aí onde você está, amém? Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença, Pai, e Te agradecemos. Te agradecemos por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito. Pai, que nessa noite os nossos corações se encham e transbordem dessa verdade. Pai, que sejamos alcançados, ensinados, que possamos, Pai, nos parecer contigo em todos os aspectos, porque esse é o Teu desejo para nós, para a Tua igreja, em nome de Jesus. Levante as suas mãos, diga ao Senhor.
Aplauda o Senhor, aleluia. Glória a Deus. Bispo, estamos encerrados? Estamos encerrados em nome de Jesus, amém? Que você volte para sua casa.